O ministro da Justiça Flávio Dino, depois de ter faltado 2 vezes à Comissão de Segurança Pública, que é uma pasta a qual tem uma ligação muito grande com suas atividades, compareceu hoje na Comissão de Controle Financeiro. E aí, Flávio Dino, dentro do Congresso e em embate com opositores, a gente já sabe muito bem. É confusão, é discurso inflamado, é deboche, é isso que a gente vê. E aí, alguns pontos interessantes desse comparecimento do Flávio Dino lá chamaram a atenção. E a gente vai discutir sobre isso aqui com vocês, tá bom? Antes, peço a você que, se puder, dá uma força para o nosso canal, compartilha, manda para mais pessoas, isso ajuda muito, tá? Quando você dá o like, manda para mais pessoas, o YouTube entende relevância, o Facebook entende relevância, e eu te agradeço muito pelo apoio que você nos dá. Vamos fazer essa análise da ida do Flávio Dino à comissão. Flávio Dino comparece em comissão da Câmara após faltar a 2 convocações. Matéria que eu trago para vocês do R7, tá? Da Record, e que diz o seguinte: o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareceu à audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 25, para esclarecer temas relativos à pasta. A ida atende a um convite do colegiado quando o requisitado pode rejeitar o pedido, e ocorre após o ministro faltar a 2 convocações que exigem a presença do depoente. Vamos lá. Vocês precisam entender primeiro o quanto simboliza essa ida do Flávio Dino nessa reunião, né, nessa comissão. Primeiro, nós temos as comissões mistas, comissões temporárias e comissões permanentes do Congresso ou da Câmara e do Senado. Essas comissões existem. E o artigo 50 da Constituição diz que qualquer uma dessas comissões ela pode convocar ministros, ou seja, você vai. Eu não estou te perguntando se você quer ir. Você vai. E uma comissão, que é a Comissão de Segurança Pública, convocou o Flávio Dino por 2 vezes. E não comparecer é crime de responsabilidade. A justificativa do Flávio Dino foi que temia pela sua integridade, uma vez que haviam ali deputados que usavam armas. É lógico que isso não é plausível. A oposição quer apresentar o pedido de impeachment sobre o caso. Entretanto, convidado pode se recusar. Dino foi convidado a comparecer na comissão de fiscalização financeira. E foi. Na mesma comissão, onde tem os mesmos parlamentares, onde tem a mesma Câmara dos Deputados, na mesma sessão. Não sei se algum de vocês que está me assistindo já entrou no Congresso Nacional, as comissões ficam todas interligadas, ficam na mesma sala. Então, dá para facilmente qualquer parlamentar sair de uma comissão e entrar na outra, ele não é impedido. O que muda aqui na segurança do Flávio Dino, mostrando que a justificativa não se consolida. E aí, a grande questão é a resposta que o Congresso vai dar ao Flávio Dino. A resposta que as autoridades darão ao Flávio Dino. Afinal, ele cometeu crime de responsabilidade 2 vezes ao faltar. E de hoje para amanhã, abrindo esse precedente, qualquer ministro simplesmente, quando convocado, vai apontar o dedo do meio para o Congresso e dizer dane-se. Afinal, vocês não têm poder nenhum, vocês não são nada. É muito complicado e esse precedente é muito perigoso, muito perigoso. E digo mais, a Procuradoria-Geral da República foi instada e deveria agir e sim, poderia levar 2 crimes de responsabilidade a um impeachment do ministro Flávio Dino. E ocasionando o impeachment, ele poderia até ser impedido de estar na política durante 8 anos. Né? Vamos lembrar casos e precedentes absurdos que aconteceram na justiça brasileira, como, por exemplo, o caso do Dallagnol. Então, acho muito complicado. Outra matéria do R7 também trata das câmeras. É a resposta que todo mundo quer ter. E as câmeras? Imagens de 8 de janeiro em inquérito foram escolhidas pela Polícia Federal, afirma Flávio Dino. Então quer dizer que houve uma seletividade, matéria também da Record. O ministro da Justiça, Dino, disse que as imagens dos atos extremistas de 8 de janeiro, captadas pelo circuito de segurança do Ministério e enviadas ao Congresso, foram escolhidas pela Polícia Federal, pela sua relevância, não pela pasta.
Segundo o ministro, as imagens foram enviadas somente após a autorização do Supremo Tribunal Federal, porque fazem parte do inquérito sigiloso na corte. A afirmação foi dada em resposta à participação dele numa comissão que aconteceu no Congresso. É essa mesma comissão que ele está. Mas não só isso. Teve mais. Resposta também dada do Flávio Dino foi essa aqui, ó. Não sou guardião de câmera, responde Dino sobre imagens do 8 de janeiro. Você já dá para ver o nível da respeitabilidade que aconteceu nessa comissão, né? Então, ainda está rolando, enquanto eu estou gravando esse editorial para vocês, pode ser que o clima esquente ainda mais. Flávio Dino participa de uma audiência na Câmara, imagens haviam sido solicitadas pela CPI de 8 de janeiro. E aí, o que me chama a atenção, o que me deixa assustado é isso. O Flávio Dino foi convocado a entregar as imagens dentro da CPI do 8 de janeiro. Se recusou. Deu banana para a CPMI. O Arthur Maia fingiu que ficou bravo, mas ficou por isso mesmo. E no final das contas, depois que foi pressionado, as imagens sumiram. Mas por que não disse desde o início que as imagens tinham sumido? Muito estranho isso, você não acha? E isso aí é algo que vai ficar nos anais da história. É uma história muito estranha esse sumiço das câmeras. E aí, mesmo tendo rejeitada uma situação, a um questionamento da CPMI, a senadora Elisiane Gama não indiciou o Flávio Dino na CPMI. Estranho isso, não é? Pois é. O que diz a matéria aqui? Flávio Dino respondeu questionamento sobre imagens da sede do Ministério da Justiça de 8 de janeiro que foram apagadas, afirmando que não é guardião de câmeras. Dino participa de uma audiência na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara nessa quarta-feira. Eu não sou o guardião da Câmara. A senhora não é guardiã das câmaras da Câmara dos Deputados, nem do Arthur Lira. Existe um executor do contrato e essa é uma insistência inútil, disse a Carla Zambelli, né, a deputada Carla Zambelli, em resposta a ela. Pois é lógico que é inútil, porque não vai dar em nada. O Brasil hoje já é um país que já não tem lei, que já não tem regra. Isso aí é algo assustador. É lógico que ele tem a responsabilidade, sim, sobre isso. Afinal, a ele foi solicitado as imagens, que levou mais de 2 semanas, mais de 15 dias, protelando, só para depois de 15 dias falar, não, sumiu. Cara, é muito estranho. É muito estranho. Vamos lá. Outro trecho aqui que a gente precisa citar também da presença do Flávio Dino. Presença de Dino na Câmara dos Deputados gera confusão entre deputados. O Flávio Dino ameaçou evocar o regimento da casa por quebra de decoro. E o clima ficou tenso, inclusive com a presidente do colegiado. E aí, eu trouxe aqui para vocês a própria presidente do colegiado, para quem não sabe, é a deputada federal Bia Kicis, tá? Que assumiu esse papel nessa comissão que é importantíssima. Tá? E aí, ela fez a postagem escrito aqui, botando ordem na casa, e eu achei interessante a gente colocar esse trecho aqui, tá? Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. Desse tipo. Eu estou Você apenas... está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor Agora, pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra, mas não... Mas a senhora vai me interromper, presidente? Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente. Enfim, o clima ficou tenso e não era de se esperar diferente. Onde o Flávio Dino entra no Congresso, o clima esquenta, o clima fica pesado. O Nicolas Ferreira também está com um vídeo que está viralizando na internet. Foi reproduzido pelo Terra Brasil Notícias, que diz o seguinte: Nicolas Ferreira faz duro discurso na Câmara
e desmascara Flávio Dino ao vivo. Enfim, são as chamadas, né, que são colocadas aí, mas o discurso do Nicolas Ferreira foi categórico, bem interessante, e vale a pena a gente assistir um trecho do discurso dele. O ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo, e obviamente nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente, mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei que são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio... Senhor ministro... Exatamente. Então, eu acho que é interessante aqui, o Nicolas foi ponderado, achei interessante a forma que ele trouxe o discurso dele, e faz todo sentido. Ninguém aqui pode sequer sonhar em torcer pelo fracasso do Flávio Dino, porque isso resulta em vidas perdidas. Pelo contrário, a gente torcia que ele fizesse um trabalho à altura do que foi o trabalho de Sérgio Moro, do Anderson Torres, isso sim, tá? À altura, porque realmente nesse período o crime organizado estava enquadrado, estava bem menor, o número de mortes reduziu drasticamente. Hoje a gente tem medo de sair na rua, não tem nenhum mano do governo e já voltou aquele caos e a gente tem medo novamente de sair à rua. O clima de insegurança é gigantesco. Então, fez bem o discurso de Nicolas, falou bem, acertou em cheio em levantar tais argumentos e eu acho que é mais ou menos nesse caminho aí, tá indo bem. E aí, enquanto isso, e já que eu citei o tema, né? Tanta coisa acontecendo, você vê no Rio de Janeiro os ataques aos ônibus feitos por criminosos, né, por facções criminosas que queimaram 35 ônibus, coisas assim absurdas, assustadoras, né? E isso mostra que o governo Lula tinha que ter muita coisa para preocupar, ou seja, tinha que estar focando naqueles problemas reais do cotidiano do brasileiro. Mas não, a preocupação desse governo é em liberar maconha para sujeito dar um trago enquanto o país entra no caos e graças às drogas. Matéria da revista Fórum, esquerdista, tá? Maconha. Governo Lula terá grupo de trabalho para debater cannabis e todas as suas formas de uso, inclusive recreativo. Recreativo é dar o tapinha, é favorecer o maconheiro, é fazer graça para maconheiro poder usufruir da maconha. Pois é, enquanto isso, o Brasil um caos, a coisa desabando na cabeça dos brasileiros e tem gente defendendo, fazendo um grupo de trabalho pela maconha. Tá, isso é vexatório. Na última sexta-feira, dia 20, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONNAD, marcou seu retorno às atividades com uma reunião histórica. Para eles é reunião histórica, gente. Realizada na sede do Ministério da Justiça, em Brasília. Adivinha quem é o ministro da Justiça? O mesmo Flávio Dino. Então, na sede do Ministério da Justiça, enquanto o Brasil pega fogo, enquanto traficantes, enquanto milicianos, enquanto facções criminosas põem fogo em ônibus, mostrando que eles têm mais poder até que o próprio Estado, o Ministério da Justiça faz reunião para liberar maconha. A reunião foi especialmente significativa. Após 4 anos de limitação, 4 anos do Bolsonaro,
uma vez que o CONAD foi desmantelado pelo governo Bolsonaro e agora retornou seu papel na construção central de políticas públicas relacionadas às drogas no Brasil. Que beleza, né? Entre os principais temas debatidos, a criação de um grupo de trabalho sobre a maconha ganhou destaque especial. Esse grupo de trabalho se concentrará em todos os aspectos relacionados ao uso da maconha, indo além do uso terapêutico da planta, ou seja, pode dar um tapa agora, né? Indo além do uso terapêutico e representa um marco importante na agência da política de drogas no Brasil. Liberou geral. Mas tem hora que eu penso que, sabe, o brasileiro merece cada político que tem. Um tal de Darcio, alguma coisa assim. Ele concorreu a candidato a deputado federal pelo PSOL no estado de Minas Gerais. Um professor, hein? Defensor da maconha. E aí, ele soltou um jingle. Maconheiro, não deixa pra depois, droga, não sei o que e tal. Foi uma música. A música viralizou e o cara quase foi eleito. Acho que mais de 20 mil votos. Sendo que pessoas que têm propostas, que têm um debate público sério, às vezes não ganha 3, 4, 5 mil votos. Eis o Brasil que temos e que, diga-se de passagem, que talvez merecemos. Não é isso? Pois é. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.